Vamos lá, guerreiro. Rapaz, hoje eu estou com a minha camisa da Águia aqui, que eu não coloco há muito tempo. Cadê a galera que tá jogando duro aí? Guerreiro, você já conhece o procedimento. Então, tem que entrar aí e chamar seus amigos, né? Vai bombando aí de coraçõezinhos aí, ó. A galera que tá pela primeira vez, a gente sempre entra com a nossa musiquinha, né? É isso aí, jogando pesado. O alarme já tocou. Pega o seu material ao adelante, Polícia Civil do Distrito Federal. Boa noite, estou gostando muito das revisões. Vai anotando. Aí a Mozane é minha aluna antiga, não? Não é? Lá de Goiás. Voltou a estudar. Ela sim. Você tem um autógrafo no teu Zupderno que eu dei. Ela tem um Zupderno autografado. Lembra? É isso aí. Pessoal, vamos lá então. Digital da PCDF, ainda não sei. Vamos lá então que a galera... Verdade, você lembra? Claro que eu lembro. Lembro de todos os meus anos. Que é um somzão, né? Isso é das antigas. O que acontece? Beleza, já joguei aqui na tela. Você já pegou seu material aí? Seu material de questões da Polícia Civil do Distrito Federal. Aquele material que a gente utilizou no aulão. Pessoal, qual é a novidade? Eu criei, né, um canal no YouTube. Demorou, né? Mas acabei criando. Criei um canal lá no YouTube do Adelante, né? Adelante Concursos Públicos, o nome do canal. Para jogar duro. Então, em breve eu vou fazer transmissões das aulas lá, né? Aí eu tô avisando aqui no Periscope, que é pra galera que me segue aqui, já comecei a seguir lá. O nome do canal é Adelante Concursos Públicos, beleza? Já vai seguindo lá porque a gente vai fazer transmissão lá também. Beleza? O sinal tá bom, né? Vamos começar a jogar duro? Pegou seu material aí? Sinal já tá... Tá gostando da minha camisa? Rapaz, essa minha camisa da Águia, tinha muito tempo que eu não utilizava. Se você for ver os meus vídeos de 2016... vai verificar eu usando essa camisa aqui. Não importa o ninho quando houve de águia. Entendeu? Bacana. Tá bom o sinal, beleza. Então vamos aproveitar que o sinal tá bom. Pega o seu material do aulão Adelante Polícia Civil do Distrito Federal. Quem não tem o material, depois pega na retransmissão e vai copiando as questões, beleza? Eu não disponibilizo essas questões não, PDF não, beleza? Isso aí é já o que a gente decidiu já no aulão Adelante, beleza? Mas nada obsta de eu resolver essas questões aqui depois do aulão, né? Pelo menos a minha parte. Beleza, já pegou o material, então vamos jogar duro, né? Mais um aviso, tá? Eu vou fazer um aulão... tá. Amanhã, quem quiser assistir, o pessoal de Brasília quiser assistir minha palestra lá na faculdade ICESP, lá no Guará, beleza? Fica tranquilo, porque eles vão colocar um telão também, né? Parece que lotou, mas vão colocar um telão do lado de fora, né, do auditório. Então, assiste ali do lado de fora do auditório. Não é na rua, não, é lá dentro da faculdade mesmo, beleza? Mandaram avisar isso. Então, você pode ir que você vai assistir a palestra. É uma palestra muito bacana que eu vou tratar o inquérito policial à luz da jurisprudência do STF, STJ. Eu sempre dou essa palestra. Quem já assistiu viu que vale muito a pena. Beleza? Então, você que vai fazer PCDF, é bom para quem já tem um conhecimento de inquérito policial, né? Jogo duro, não é basicão, não. Vamos lá, então, vamos nas questões. Eu parei na questão de número 12, concorda comigo? Questão de número 12, né? Volta agora às questões. Que horas, mestre? A partir das... Que horas é lá, cara? Acho que é 19 horas. Dá uma ligada pra lá. 19 horas. Beleza? Nem moro mais no DF. Que pena. Isso aí. Vamos para as questões agora. Jogando duro. Tchau, tchau. Depois a gente se fala. Tchau, tchau. Mano, perceba e dizer o seguinte. Vamos lá. Vai começar o jogo duro. Beleza? Aqui só bizu quente, né? Só bizu quente. E aí, tá dando... Para aproveitar que a transmissão tá boa hoje. Questão de número 12. Tá dando pra ver aí? Questão de número 12. É assim mesmo. Vai ficar torto mesmo. É assim mesmo. Aqui é improviso. Não fica... Aqui o importante é jogar duro. Beleza? Tá. Deu pra ver, então. Isso, professor. Aí tá. Já deu. Aí, ó. Tá vendo? Eu querer melhorar o negócio pra vocês aqui. E aí o negócio já começa a dar errado.
Vamos deixar assim, pessoal. Vamos deixar assim. Vamos jogar duro. Porque se quer ficar mexendo aí, o sinal vai cair. Vamos para a questão do número 12, tá? Ó, tem diversos bizus aqui na questão do número 12. Vamos lá. Em relação ao delito de furto, pode-se afirmar que a pena será aumentada de 1/3 até metade se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Eu vou te chamar no Perceba. Tá caindo? Não, né? Tá normal. Beleza? Tá normal, tá caindo. Como é que tá isso aí? Sinal caindo. Está normal. Então vamos embora. Vamos. Beleza. Eu vou te chamar no Perceba porque, veja, com habitualidade você contemplava, né, nos jornais a ocorrência de delitos, aí com a roupagem do furto, do roubo, não é isso? Com a utilização de explosivos. Olha que esses fatos, ocorriam, por exemplo, quando você tinha lá uma quadrilha, né, que explodia aí caixas eletrônicos com a intenção de subtrair valores, a utilização de explosivos para adentrar a uma agência bancária durante a noite. É isso? Então, veja, por questão de política criminal, o legislador editou a Lei 13.654 de 2018, que vai cair na sua prova. A lei, coloca essa porra, desculpa o termo, mas tem hora que eu tenho que puxar a orelha. Coloca aí. Olha, a Lei 13.654 de 2018 vai cair na sua prova, filho. Vai cair, vai despencar. E eu vou dizer aqui as pegadinhas que vai aparecer na sua prova. Você não pode ir para a prova sem dominar a Lei 13.654 de 2018. Beleza? Tá. E o legislador editou essa lei no sentido de oferecer, né, ofertar uma reprimenda penal mais gravosa àquele que vem a furtar, não é isso? E para isso se utiliza de explosivos. Para adentrar a agência bancária, para subtrair valores. Aquele que vem praticar o delito de roubo e durante a ação ali, para aquele veículo, né? Para aquele veículo lá, o veículo está levando carro forte, não é isso? E aí naquela ação, né, mediante grave ameaça, se utiliza ainda lá dos explosivos para explodir aquele veículo, para ter acesso aos valores em dinheiro, considerando que aquele veículo é blindado. Utiliza de explosivos. Não é isso? Então, há uma reprimenda maior. A lei, ela trouxe uma reprimenda maior. E eu vou te chamar no Perceba, primeiro, para falar acerca do furto. Veja que o furto será qualificado, né, o artigo 155, parágrafo 4º, menciona lá que apenas reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Aí no inciso 1, ele menciona com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Cuidado. Eu vou te chamar no Perceba porque esse rompimento, né, essa destruição do obstáculo para a subtração da coisa, você tem que ficar ligado. Você tem que verificar o que o agente utiliza para produzir essa destruição, para romper esse obstáculo. Ele se utilizou de uma marreta para, por exemplo, quebrar uma vidraça para subtrair um relógio. Eu tenho furto qualificado, pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Por que eu vou te chamar no Perceba? Eu vou te chamar no Perceba porque o agente, ele pode empregar uma outra forma, não é isso? Para romper o obstáculo, para a subtração da coisa. E essa outra forma se materializa em explosivos. Aí, filho, não é aqui. Entenderam ou não? Aí, ele vai responder por furto qualificado? Sim, mas é lá na figura do artigo 155, parágrafo 4º, e aí eu chamo a sua atenção. A pena é de 4 a 10 anos e multa se houver um emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Aí ele vai lá para o 155, parágrafo 4º. Então, cuidado com esse rompimento de obstáculo.
Qualquer outro instrumento, né, qualquer outra forma que o agente utiliza para romper o obstáculo, com exceção do explosivo ou artefato análogo, vai cair lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1. Se ele se utiliza de explosivo ou artefato análogo ao explosivo que causa perigo comum, vai responder lá pelo furto qualificado, sim, mas a pena é maior, é de 4 a 10 anos. Deu para entender isso? Agora volta aqui. Esse furto com rompimento de obstáculo, né, a subtração da coisa, do inciso 1, ele tem um nome doutrinário, que você de repente nunca ouviu falar. Mas aqui eu jogo duro, aqui não tem básico. Coloca aí, furto praticado mediante rompimento, mediante destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa, é o chamado furto por efração. Joga duro, coloca um alfa Zulu, né? Coloca um alfa Zulu. Fala, essa aqui eu peguei com o Zuki. Furto por efração. Beleza? Furto por efração. Escreve aí, guerreiro, ajuda aí. Furto e inflação? Não falei inflação, guerreiro. Furto por efração. É o furto em que se emprega isso, faixa preta, sai do básico. E nunca ouvi falar, aqui a faixa é preta mesmo. Beleza? Furto por efração, isso é o furto mediante o rompimento de obstáculo. Você tem diversos nomes doutrinários, depois daqui a pouco a gente vai ver mais à frente, beleza? Fica tranquilo aí. O abigeato, né, o famulato, não é isso? O furto famélico, calma, fica tranquilo. Mas joga esse alfa Zulu aí, furto por efração. Beleza. Tá, aí eu vou chamar no Perceba, porque eu te mostrei a pegadinha que pode aparecer na sua prova, tá? Beleza, então se o agente emprega explosivo, artefato análogo que cause perigo comum para a subtração da coisa, é o artigo 155, parágrafo 4º. Agora, se ele subtrai, agora o objeto é o explosivo, é o artefato. E se ele subtrai explosivos ou artefato análogo ao explosivo para, né? Um exemplo, ele subtrai porque ele vai utilizar aqueles explosivos para explodir, por exemplo, um caixa eletrônico. Mas ele não chegou a explodir lá o caixa eletrônico. Veja, ele subtraiu explosivos. Vai responder? Veja, aí ele vai responder aonde? Lá no 155, parágrafo 7º. Entenderam ou não? Vai responder lá no 155, parágrafo 7º. E aí eu chamo a sua atenção. O furto vai ser qualificado também. Parágrafo 7º. Então, veja, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, né? De 4 a 10 anos e multa. Veja que é a mesma pena se ele utiliza o explosivo, né? Agora, o objeto material que está sendo subtraído é o explosivo. Na outra, ele utilizava como modo de agir, utilizava o explosivo, não é isso? Para ter acesso ao estabelecimento bancário, né? Agora ele subtraiu o explosivo, notadamente, para ser utilizado numa ação criminosa, não é isso? Então veja, se ele subtrai explosivos, aí eu tenho aqui o furto qualificado, parágrafo 7º, né? A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessório que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Deu para entender isso? Tá, parágrafo 7º, beleza? Então veja, eu vou chamar sua atenção porque nesse caso aqui o furto é qualificado e não há que se falar em causa de aumento de pena. E alguma coisa mexeu na sua cabeça porque você já estudou e você verificou que a pena aumentava quando o objeto que recaía a conduta do agente, né, for substância explosiva ou acessório que conjunto ou isoladamente possibilita a sua fabricação, montagem e emprego. Você estudou isso lá no roubo. Entendeu? Então, lá no roubo, sim. No roubo, configura causa de aumento. Beleza? Então, veja, ele aproveita que você estudou, ele sabe que você estudou, você estava estudando, o examinador sabe que você estudou, sabe que você tem a ciência que a subtração, né? Que a subtração, veja, de substância explosiva acessório, que conjunto ou isoladamente possibilita sua fabricação, montagem e emprego, há a possibilidade de causa de aumento, e aí entra a dúvida na sua cabeça. Poxa, mas aqui não tem a causa de aumento? Não. Essa causa de aumento,
né, que a pena vai aumentar de 1/3, é quando o delito for roubo. Entenderam ou não? Então, se o agente emprega violência e grave ameaça para subtrair explosivos, aí eu tenho uma causa de aumento. A pena vai aumentar de 1/3 até a metade. Aí você vai fazer um favor para mim. Você vai lá no artigo 155, parágrafo 4º, né? Você vai lá no artigo 155, parágrafo 7º, e coloca uma setinha e coloca assim, ó, cuidado! O examinador vai fazer uma pegadinha, beleza? Aí você faz assim, ó, olha, 155, parágrafo 7º versus 157, parágrafo 2º, inciso 6. Porque no roubo a pena aumenta de 1/3. E se for uma situação de furto, né, em que há subtração desses materiais, aí o furto é qualificado, a pena de 4 a 10 anos, né, e multa. Deu para entender o que ele vai fazer com você? Aí ele vai inverter. Quem é que está acompanhando a pegada aí? Quem é que está se ligando? Deu para entender que ele vai inverter? Entendeu? Deu para pegar? Então fica ligado que ele vai inverter. Isso. Ele vai inverter. Isso. Então fica ligado. Bacana. Legal. Isso. Bacana. Vamos lá. Repete, mestre. Como é que, né? Não tem como a gente aqui, né? Quem pediu para repetir é porque entrou agora. Vai pegar na retransmissão. Beleza? Tá. É importante, e aí já que eu, né, comecei a falar aqui em relação à subtração de substâncias explosivas ou de acessório que conjunta ou isoladamente possibilita fabricação, montagem ou emprego, né? E aí você tem a pegadinha que ele vai inverter, como eu fiz na questão, inverti, né? Tem muito aluno que marcou correto porque ele até estudou isso. E ele viu realmente que a pena aumenta. Mas aí ele não se ligou que é no roubo e não no furto. No furto constitui uma qualificadora. Professor, quando é que eu tenho qualificadora, quando é que eu tenho majorante? Quando você verificar lá no dispositivo penal, né, e o dispositivo mencionar a pena aumenta, né, aumenta-se a pena de 1/3, ou a pena é duplicada, isso é majorante. Quando é que eu tenho qualificadora, professor? Quando você verificar no tipo penal uma escala penal própria. Entendeu? Pena de tanto a tanto. Isso é qualificadora. Não precisa, o Código Penal não tem que informar, o furto é qualificado. Não precisa. Entendeu? Pena de tanto a tanto. Se ocorrer a morte, pena de tanto a tanto. Isso é qualificadora. Entendeu? Por exemplo, aqui no parágrafo 7º, pena de 4 a 10 anos, qualificadora. Parágrafo 6º, que trata lá do objeto, pena de 2 a 5 anos. Se a subtração for de semovente, domesticável, de produção, ainda que abatido ou divididos em parte no local da subtração. É qualificadora. Parágrafo 5º, pena de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. É qualificadora. Escala penal própria, entenderam ou não? Deu para entender isso? Escala penal própria, qualificadora. Se o dispositivo menciona a pena aumenta-se, né, ou a pena é duplicada, isso é majorante. Deu para entender isso? Né? E você vai estudar, né? Aqui da dosimetria da pena, mas você vai estudar lá o sistema trifásico de Hungria. Joga pesado e volta para cá. Beleza? Tranquilo. Aí você vai verificar, né? Quando é que eu vou manusear as causas de aumento, as qualificadoras, em que fase. Beleza? Vem para cá agora. Vem para cá, senão a gente vai sair aqui do nosso raciocínio. Tá, aí é importante, eu estava falando que você não pode ir para a prova sem, né, dominar a Lei 13.654 de 2018, e aqui eu estou te dando, né, uns bizuzinhos, que pode cair na sua prova, que vai cair. É importante ainda tratar, agora falando do roubo, né, que essa lei, veja, ela ensejou diversas alterações, né, quando eu trato lá do delito de roubo, e ainda aqui eu tenho uma nova causa de aumento. Então lá no artigo 157, parágrafo 2º-A, ele menciona a pena aumenta de 2/3, se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Então a STJ já até entendeu que se há um emprego de arma branca, não enseja majorante. Então veja, no que se refere à arma branca, ocorreu a abolício crimes. Deu para entender? Deu para entender? Então quem estava respondendo por roubo circunstanciado com emprego de arma,
por ter utilizado uma arma branca, em relação ao roubo majorado, não há mais que responder por esse delito, vai responder por roubo simples. Bacana? Tranquilo? Legal, né? Então se liga ainda no que se refere a essa causa de aumento lá do parágrafo 2º-A, que no inciso 2, ele menciona se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo incomum. Então, se o agente, na prática do roubo, agora eu falo de roubo, né, se ele emprega esses explosivos, por exemplo, abordou um carro forte, né, e colocou lá os explosivos para explodir e ter acesso ao dinheiro, ali ele utilizou de violência ou até mesmo grave ameaça, então tem um contexto de roubo, aí a pena vai aumentar de 2/3. Então, cuidado, o examinador ele vai tentar jogar aquelas causas de aumento lá do parágrafo 2º, tá? No bojo do parágrafo 2º-A, ele vai trocar. Então, coloca aí, ó, se liga, né? Ele vai trocar. Se liga que são duas situações que a pena vai aumentar de 2/3. Se a violência é empregada, no roubo, se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, 2/3, ele vai jogar 1/3. Ou se há destruição, rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, 2/3 também. E ele vai jogar 1/3, ou ele vai jogar escala penal própria aqui, mencionando que o roubo seria qualificado, ou na verdade é roubo majorado. Deu para entender? Bacana? Então, são esses bisuzinhos aqui que eu queria te passar, porque essa lei vai cair na prova. Tá, aí eu falava acerca do furto por efração, né? Falei que tem que ficar ligado com esses nomes. Eu tenho o chamado abigeato, lá no artigo 155, parágrafo 6º, né? A pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em parte no local da subtração. Olha, semovente domesticável de produção. Então, cuidado, que o aluno às vezes coloca isso. Abigeato, furto de animal. Peraí. Né? Esse abigeato, que na verdade se trata de um furto qualificado, é animal de produção. Porque furto de cachorro, gato, doméstico, não é furto qualificado. Professor, mas aí o fato é atípico? Eu não falei isso. O agente vai responder por furto simples e não pelo furto qualificado aqui do artigo 155, parágrafo 6º. Porque a razão de política criminal aqui vejam, prejuízo na economia. Porque, não raro, né, fazendas são, invadidas, né, animais de produção, aí você tem lá bois, né, suínos, bovinos, não é isso? Animais de produção são subtraídos, provocando um grande prejuízo na economia. Foi por isso que a reprovabilidade dessa conduta é uma conduta altamente reprovável. Foi por isso que entrou como uma qualificadora. Não é cachorro, gato, nada disso. Deu para entender isso? Entenderam? Então fica ligado, né? Não inclui aqui cachorro, gato doméstico, você vai ter furto sim, mas furto simples e não furto qualificado. Vem cá que tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha e aí é importante. Quando eu tratei lá do artigo 155, parágrafo 6º, eu estou aí mencionando o abigeato, não é isso? E aí você sabe também, que você está estudando, que a Lei 13.330 de 2016 incluiu também a receptação, né, qualificada quando quando há, né, a aquisição, recebimento, transporte, né, a condução, ocultação, não é isso? Ou a gente mantém depósito, ou até vende, né? Veja, com a finalidade de produção ou comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou divididos em partes, que deve saber ser produto de crime, que é a receptação culposa, que é a receptação qualificada, melhor dizendo. Receptação qualificada, né? 180A, não é isso? Então, a subtração, né, de animal de produção é um furto qualificado, tem o nome doutrinário de abigeato, e eu tenho aqui a receptação, né, daquele animal de produção que foi subtraído. E aqui é importante, né, que o dólar aqui é um dólar eventual. Veja, é importante você saber que ele menciona, o objeto em que deve saber ser produto de crime. Né?
deve saber ser produto de crime. Importante. Tá, eu vou chamar sua atenção, a pegadinha aqui em relação à escala penal. A pegadinha aqui é em relação à escala penal. A pegadinha aqui é em relação à escala penal, porque lá no abigeato, a pena não é de 2 a 5 anos. Quando eu trato de receptação de animal, a pena é diferenciada. Como, professor, é diferenciada? Se eu já verifiquei que é de 2 a 5 anos, não, filhão. 2 a 5 anos e multa. Vai lá, joga lá. Aí o examinador vai colocar assim, ó, se submete à mesma pena. Né? Não, não é a mesma pena. Entendeu? Aqui, quando a receptação de animal de produção, entra multa. Quando você trata lá do abigeato, que é a subtração de animal de produção, eu não tenho multa. Eu tenho escala penal de 2 a 5, beleza, receptação também, mas aqui entra multa e lá não. Entenderam? Isso é pegada, sai do básico. Professor, eu estudei tanto tempo isso. Rapaz, eu não tinha me ligado nisso. Pô, eu sempre estudei assim, olhando que recebe a mesma pena. A mesma pena não. Por quê? Porque lá na receptação de animal de produção entra multa. Agora vai lá no 55, parágrafo 6º. Tem multa lá? Aí o examinador coloca, né? Se submete às mesmas penas, né? Aquele que subtrai animal de produção e aquele que vem adquirir o animal de produção sabendo, né, que deva saber ser produto de crime. Aí você, 2 a 5 também, lembrei, certo, na cabeça. Por quê? Porque na receptação tem a multa e lá no furto não. Tá entendendo, guerreiro, como você começa a estudar? Né? Antes de ir para a segunda questão, ainda batendo firme, agredindo, fica esperto. Aí eu falei do abigeato e agora eu falo do chamado furto famélico. Eu falei do furto por infração, falei do abigeato e agora falo do furto famélico. Furto famélico é aquele furto cometido, né, por alguém que veja que subtrai alimentos para saciar a fome e preservar a vida própria ou de outro. Quando comprovado o quê? Uma situação de extrema dificuldade financeira. Entenderam? E é importante que quando eu falo de furto famélico, o agente está em estado de necessidade. Né? Aqui não é aplicação de princípio de insignificância, não. Porque princípio de insignificância retira a tipicidade material. Aqui é o fato típico. Ele só não é antijurídico porque eu tenho aqui um estado de necessidade, exclusão da ilicitude. Né? Tem um guerreiro colocando ali exigibilidade, tá lá na culpabilidade, eu tô aqui falando de excludente de licitude, né? Volta para cá, guerreiro, volta para cá. Beleza? Isso, volta para cá. Isso, é estado de necessidade, é o furto famélico. Tá? Importante. Aí eu tenho lá o furto por abuso de confiança, não é isso? Que é o chamado famulato, né? Furto por abuso de confiança. Inclusive, a doutrina aponta que esse furto por abuso de confiança, que é o famulato, essa qualificadora é de ordem subjetiva. Beleza? Né? Na verdade, a doutrina aponta 2 qualificadoras. Abuso de confiança e o furto mediante fraude. De ordem subjetiva. Beleza? E aí aqui, claro, se é de ordem subjetiva, fica ligado, né? Quando eu trato lá da súmula 511. E aí depois eu vou tratar com vocês acerca para não confundir a cabeça de vocês. Mas quem já está estudando está ligado já onde a qual súmula que eu estou me referindo. Que é lá do furto privilegiado, não é isso? Que é a possibilidade da aplicação do privilégio ao furto qualificado, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva, que é modo de execução. Então, abuso de confiança e mediante fraude, você não poderia aplicar o privilégio, porque são de ordem subjetiva. Entendeu a pegada? Vamos lá para a questão de número 13. Pegaram muitos bizus aí. Guerreiro, né? O guerreiro nem... Aqui na aula, rapaz, guerreiro aqui não fica aqui conversando não, porque o bicho está pegando, ele está ali escrevendo igual um doido, né? Pegou os bizus e tal, né? Depois ele vai fazer a leitura dele. Não é isso? É isso aí. Vamos então para a questão de número 13. Vamos para a questão de número 13. A questão de número 13 é muito tranquila, mas pode fazer com que você erre na prova. Beleza? Vamos lá. Uma questão, na verdade,
a pegada de monstro. Vamos lá, questão número 13. Vocês querem um curso assim, com essa pegada aí? É isso que vocês querem? Dentro da sequência, né? É isso aí. Cara, mas eu acho que eu vou fazer o curso, eu vou falar o que lá? Eu já falo tudo aqui, né? Não, professor, porque lá é dentro da sequência, é uma outra situação, um estúdio. Você merece um estúdio dentro da sequência e tal. Eu acho que eu consigo entender mais. Mas tá bom, então, vamos tentar fazer essa parada. Mas enquanto é isso, vamos cair dentro aqui, que eu vou te dar um bizu aqui, jogo duro. Vamos lá para a questão número 13. Vocês conseguem pegar mais essa minha linguagem, né? Uma linguagem mais tranquila, a linguagem de vocês. Não adianta aqui eu ficar utilizando, né? Soltando muito latim, não é isso? E o aluno não entende nada, não passa nada. Né? Então essa é a nossa Zuc didática aí desde 2016 fazendo essas aulinhas. Não é porque eu faço de graça. Vai falar, professor? Vou. Eu sempre falo, não é porque eu faço de graça que eu faço de qualquer jeito não, guerreiro. Aqui é paulada. Vamos então para a questão de número 13, né? Ah, por isso que o pessoal do DF é forte, né, professor? A galera aqui brinca não. Tício, vamos lá. Se liga agora que eu vou explicar. Tício, durante a madrugada, mediante escalada, pulou o muro da casa de João. Entrou no imóvel da vítima e subtraiu uma bicicleta de propriedade da vítima. Considerando o caso em tela, segundo o STJ, levando em conta o aspecto topográfico, a incompatibilidade entre a qualificadora escalada, artigo 155, aí você corrige, né? Acho que eu não corrigi aqui, mas você corrige aí. Artigo 155, parágrafo 4, inciso 2, coloca aí inciso 2, beleza? Ali está inciso 1, mas inciso 2, coloca aí. Isso. E a majorante repouso noturno, artigo 155, parágrafo 1º. Coloca parágrafo 1º. Tá parágrafo 2º, mas vai colocar parágrafo 1º aqui. Isso, colocou. Devendo Tício, portanto, responder pelo delito de furto qualificado mediante escalada, sem incidência da citada majorante. Professor, questão difícil? Calma, vamos lá. Vai lá no 155. Isso, vai lá no jogo duro. Isso. Vai lá no 155 comigo. Vai lá no 155. Foi no 155, guerreiro? Fui, professor. Então vamos lá. 155. Não é errado não. Primeiro tem que explicar para o aluno entender. Beleza? Calma. Vamos lá. Veja bem, eu tenho lá no 155, né? Caput. Subtrair para si ou para outra e coisa alheia móvel. Abaixo do artigo 155 eu tenho uma escala penal. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Dá para você entender que a escala penal que está abaixo do artigo 155, essa escala penal faz referência ao que está acima? Você primeiro tem que entender isso. Deu para entender? Ou seja, essa escala penal de 1 a 4 anos e multa, já que faz referência ao que está acima, está fazendo referência ao furto simples. Deu para entender? Dá para você entender que a escala penal está abaixo? Está abaixo da redação do 155? Sim. Se está abaixo, eu te pergunto, topograficamente, a escala penal está acima do 155 ou abaixo do 155? Topograficamente, posição. Olha aí, jogando duro. Posição. Entendeu? Topograficamente está acima ou está abaixo? Está abaixo. Topograficamente. Né? Posição. Topografia. Examinador joga pesado. Joga topografia, você fica igual um doido, não sabe o que é isso e tal. Isso. Beleza. E o que está abaixo, a escala penal abaixo, está fazendo referência ao que está acima. Concorda comigo? Beleza. Tranquilo. Veja que aí eu tenho a escala penal. Tá. Logo abaixo da escala penal, eu tenho o parágrafo 1º, que é uma majorante. E afirma a majorante: a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante repouso noturno. Deu para entender? Tá. Repouso noturno. O parágrafo 1º está acima ou está abaixo do artigo 155? Topograficamente, está acima ou está abaixo? Vamos lá, guerreiro. Está acima ou está abaixo da redação do 155? Está abaixo. Se está abaixo, faz referência ao que está acima. Concorda? Concorda? Isso. Se está abaixo, faz referência ao que está acima. Como é a escala penal. Esse é o raciocínio. Beleza?
Tá? Esse é o raciocínio até então, é até onde você está raciocinando comigo. Beleza, tranquilo. Então veja, se o Tício, por exemplo, subtrair a bicicleta do Mévio na rua, tranquilo. Reclusão, né? Em tese, ele foi lá, subtraiu, tá? Não rompeu obstáculo, não, subtraiu tranquilo. Tá? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Mas aí eu tenho que falar para você que essa subtração ocorreu durante o repouso noturno. Durante o repouso noturno. E eu ainda vou dizer mais. Vamos tirar a rua. Né? Ele entrou na casa do Mévio, a porta estava aberta. Ele não pulou o muro. Não precisou, a porta estava aberta, ele entrou lá e subtraiu. À noite. Repouso noturno. Então, o agente vai responder por furto, né? Aqui com a escala do furto simples, mais a causa de aumento. Ou seja, essa pena do furto simples, ela vai aumentar de 1/3, porque praticou durante o repouso noturno. No que se refere ao repouso noturno, é importante você saber, professor, quando é que começa o repouso noturno? Depende da região do Brasil, né? Da localidade, né? Melhor dizendo, da localidade onde ocorreu o fato. No interior de Minas, por exemplo, você pode ter considerar repouso noturno a partir das 19 horas. São Paulo, 11h30 da noite tem gente na rua. Entendeu? Essa causa de aumento, qual é a política criminal? Olha, vamos aumentar a pena daquele cara que subtrai um objeto, por exemplo, quando todos estão dormindo, quando a vigilância diminui na sociedade. Olha, quando a vigilância diminui na sociedade, esse cara de pau aproveita para subtrair objetos. Essa conduta é altamente reprovável, não pode ser só um furto simples. Tem que aumentar a pena, entendeu ou não? Da onde saiu a razão do aumento da pena quando essa subtração, a reprovabilidade da conduta é maior. Quando a subtração ocorre durante a noite, quando todos estão dormindo, ele aproveita a diminuição da vigilância das pessoas e vai lá e subtrai. É uma conduta mais reprovável do que aquele que subtrai durante o dia, né? Porque, veja, é mais difícil. Porque todos estão ali, né, com seus patrimônios, atentos, tem vigilância em relação ao seu patrimônio, ele até consegue furtar, mas é mais difícil. Entendeu? Então é por isso que a pena aumenta. Então depende do local. Não tem repouso noturno com essas 18 horas, não. Depende do local. Então não tem horário fixado. Outro ponto importante, e o STJ batendo em cima do repouso noturno, é que o STJ entende que se o Tício entrou em uma residência, né, durante a noite, não interessa se essa residência está habitada ou não, mesmo que essa residência esteja desabitada. Beleza? Vai, né? Entrou na residência durante a noite, subtraiu uma bicicleta, vai responder lá furto, né? Simples, em tese, não pulou muro nem nada, mas com a incidência da majorante, aumentando a pena de 1/3. Beleza? Tranquilo. Já que esse meu raciocínio, que o que está abaixo aplica-se ao que está acima, a pergunta que se faz é o seguinte agora. Se o Tício, para subtrair essa bicicleta, ele rompeu, né, destruiu o portão da residência, entrou na casa e subtraiu a bicicleta. E olha que essa conduta foi praticada durante o repouso noturno. Ora, se ele rompeu, né, destruiu o portão de uma residência para subtrair uma bicicleta, eu tenho um furto que agora é qualificado. Aí a escala penal sai lá do furto simples e vem aqui para o furto qualificado. Não é isso? A pena de reclusão. Vocês estão na área aí? Vocês estão na área? Vocês estão na área? Vocês pegaram agora o exemplo que eu dei? Isso, tá. Voltou, beleza. Vocês pegaram o exemplo que eu dei agora? Isso. Não, beleza. Que o Tício entrou na residência, agora ele destruiu, né? Vamos supor lá, tinha danificado o portão e subtraiu a bicicleta. Só que agora ele praticou esse fato durante a noite. Aí vem, a pergunta que se faz é o seguinte. Aí, esse furto é simples? Não, o furto é qualificado. Já que esse furto é qualificado, eu tenho que raciocinar com a qualificadora do artigo 155, parágrafo 4º. A pena de reclusão de 2
a 8 anos e multa. Se o crime é cometido, e lá você tem lá o inciso 1, né? Com destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. A pergunta que se faz é o seguinte: eu aplico essa causa de aumento, parágrafo 1º, ao que está abaixo? Entenderam ou não? Há possibilidade de se aplicar a causa de aumento do parágrafo 1º ao que está abaixo? Ou eu só posso aplicar, né, ao que está acima, que é o furto simples? Entenderam ou não? Veja, o STJ, calma, né? E aí você está fazendo a sua redação, falando de furto, estou te dando aqui elementos. O STJ, por muito tempo, entendeu que a causa de aumento repouso noturno aplica-se somente ao furto simples. Por quê? Porque topograficamente está abaixo do furto simples. Deu para entender o STJ com essa pegada? Deu para entender o STJ por muito tempo, né? Por muito tempo entendeu que a causa de aumento repouso noturno aplica-se apenas ao furto simples. Por quê? Porque topograficamente está abaixo do furto simples aqui e acima do furto qualificado. Então, se o legislador quisesse que a causa de aumento se aplicasse ao furto qualificado, teria colocado essa causa de aumento abaixo das qualificadoras. Entendeu? Aí a causa de aumento iria fazer referência tanto ao furto qualificado como ao furto simples. Deu para entender isso? Até você que não é muito aí da área do direito e tal. E agora você está entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Porque eu tive que jogar na Zuc didática. Porque não adianta falar topograficamente. Não. Explica o aluno como foi o entendimento. Joga pesado com ele. Faz ele começar a raciocinar, né? Então, veja. Então, agora, professor, topograficamente, agora eu entendi isso. Então, veja, o STJ, por isso que eu construí esse raciocínio com você, porque assim que o STJ raciocinava, o que está abaixo, né, a causa de aumento, ou a escala penal, vai se aplicar o que está acima. Agora, veja, eu tenho agora um furto qualificado e foi praticado durante o repouso noturno. Vai responder lá pelo furto simples? Não, furto qualificado. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. A pergunta que você faz é o seguinte: mas há incidência da causa de aumento? Considerando que ela está acima das qualificadoras? O STJ por muito tempo falou: não, aí não tem como. O STJ falou: olha, se o legislador quisesse aplicar a causa de aumento ao furto qualificado, teria posicionado essa causa de aumento abaixo das qualificadoras. Aí se aplicaria tanto ao furto qualificado como ao furto simples. Primeira posição, né, durante muito tempo sustentada pelo STJ, que a causa de aumento repouso noturno não se aplicava às qualificadoras. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte, né, você lá fazendo sua redação, mostrando conhecimento jurisprudencial, você vai falar lá do outro, né, de outra banda, o STJ mudou seu entendimento. Entenderam ou não? O STJ mudou seu entendimento. Agora é a pedra de toque. Como assim, professor? O STJ mudou seu entendimento. Para o STJ, agora, não existe nenhuma incompatibilidade entre a majorante, ou seja, a majorante do parágrafo 1º e as qualificadoras do parágrafo 4º. Por quê? Porque são circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena. Para o STJ, é possível a aplicação da causa de aumento às qualificadoras. Então, ele iria responder lá por furto qualificado, pena de 2 a 8 anos, com a pena aumentada, tá? Aumentando a pena de 1/3. Então, a questão aqui, veja, ela está, majorante devendo responder qualificado, ela está errada. Por quê? Para o STJ se aplica. Entenderam como você tinha que ter um conhecimento para você resolver uma questão desse nível aí, né? E ser julgado. Entenderam? Né? Topograficamente tá certo, o STJ não. Vem no raciocínio. Majora. Tanto no furto simples como no furto qualificado. Beleza? Tranquilo? Tá. E sabe qual foi o raciocínio do STJ? Sabe por que o STJ raciocinou assim? E o STJ ainda falou, olha só, mas o raciocínio que foi realizado, que inclusive é um raciocínio que agrava mais a situação do réu, é um raciocínio que também pode ser utilizado para beneficiar. Como assim, professor, beneficiar? Vem cá.
Já ouviu falar, né, lá do furto privilegiado? Não é isso? Furto privilegiado, não é isso? Você que está estudando, né? Furto privilegiado, não é isso? Qual é o furto privilegiado? O que menciona, né? O que menciona? Então você tem que ficar esperto. Né? A possibilidade aí da redução da pena quando eu trato de furto privilegiado, né? Eu tenho a possibilidade da redução da pena quando eu trato de furto privilegiado. E aí, quando você raciocina com furto privilegiado, você vai verificar que o privilégio está acima das qualificadoras também. Concorda comigo? Concorda comigo? Furto privilegiado, lá no parágrafo 2º, ele não fala: se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa? Não é um benefício? Professor. Agora vem cá. Não está acima das qualificadoras? Está. Então, veja. Peraí, professor. Se o Tício entra dentro de uma residência e ele subtraiu uma bicicleta e essa bicicleta é de pequeno valor e para entrar nessa residência, vamos supor que ele tenha danificado o portão ou tenha pulado aquele muro, né, realizando aí um esforço em comum, eu vou ter um furto qualificado e considerando o valor da bicicleta, esse furto vai ser privilegiado ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai responder com a pena de 2 a 8, mas vai ser possível o quê? A redução da pena. Ora, eu aqui estou também descartando essa questão da topografia. Por quê? Porque o parágrafo 2º está acima das qualificadoras. Entendeu? Então, veja, aqui eu também estou com esse mesmo raciocínio agora para beneficiar. Entendeu? Porque eu poderia, se eu utilizar outro raciocínio, eu não poderia aplicar essa causa de diminuição às qualificadoras porque está acima, topograficamente. Deu para você entender? Será que eu estou jogando muito pesado? Professor, isso não cai para a gente, escrivão, não. Cai sim, filho. Tem que entender. Tem que entender. Tem que entender. Raciocinar. Entender. Sabe? Numa prova, fala sobre furto, uma redação. Você vai deitar. Começa a falar aqui do privilégio, né, do repouso noturno. Você vai ter elementos. Né? Aí fala de topografia, fala do STJ, enquanto o cara tava falando que furto é subtrair coisa ali para si para outro. Ponto, acabou, irmão. Ele não tem mais nada para falar, não. E você que vai pegar o distintivo da PCDF, tem uma pegada mais firme, você entra aqui. Beleza? Pessoal, deu para entender? Deu para entender? Posso ir para a questão... posso ir para a questão de número 14? Posso ir para a questão de número 14? Beleza? Posso ir? Posso ir. Tá, posso ir. Vamos para a questão de número 14. Antes mesmo de ir para a questão número 14, eu falava lá sobre o furto por abuso de confiança, né, que é o famulato. O furto mediante fraude eu falei na outra aula, né, que eu dei o exemplo. Vou falar aqui sobre a destreza também. Eu fiz uma live, né, em relação à destreza. Tá, vou falar rapidinho acerca da destreza para a gente passar aqui para a questão número 14. Destreza, fica ligado, tá? É aquela habilidade, né, que o agente ele se utiliza de uma habilidade para subtrair, por exemplo, o patrimônio das vítimas sem a vítima perceber. E aí é muito importante, porque se o Tício entra dentro de um ônibus e a vítima está dormindo e ele se utiliza de uma habilidade para puxar a carteira da vítima, a vítima não percebe e ele subtrai aquela carteira, eu vou ter furto? Sim. Furto qualificado mediante destreza? Não. Não por quê? Porque para ferir a destreza, a vítima ela tem que se encontrar numa situação de vigilância. Ou seja, a vítima tem que se encontrar acordada. Entendeu? Olha, rapaz, o cara acordado, né? Veja, atento. E o Tício se utilizou de uma habilidade e puxou a carteira. Isso. Então, uma vítima que se encontra embriagada, uma vítima que se encontra dormindo, se o agente puxa a carteira, ainda que ele se utilize de habilidade, não vai caracterizar a destreza. Agora fica ligado. Porque se é você que coloca a vítima naquela situação, aí eu não tenho mais furto. Eu tenho roubo com violência imprópria. Não entendi, professor. Você fez com que a vítima dormisse. Entenderam ou não? Professor, mas no ônibus? Vamos supor, no ônibus não aconteceria, mas em um outro local? Vítima na sua casa, colocou um pozinho, a vítima bebeu lá e tal, um sonífero, e ela adormeceu, você subtraiu a carteira, aí você tem roubo com violência imprópria.
Entendeu? Se você já encontra a vítima em situação de vulnerabilidade e você furta a carteira da vítima, eu não tenho roubo com violência imprópria aí não. Por quê? Porque não foi você que colocou a vítima naquela situação. Deu para entender? Você encontrou uma vítima embriagada, subtraiu a carteira, é furto. Se você embriagou a vítima para subtrair a carteira, é roubo com violência imprópria. Roubo próprio com violência imprópria. Deu para entender isso? Então, tem que se ligar. Beleza? Tranquilo. Vamos lá, então, para a questão número 14. Você sabe também, né? Como a gente vem abordando aqui e tal, que o furto ainda pode ser qualificado mediante concurso de 2 ou mais pessoas. O menor conta em relação a concurso, para caracterizar o concurso. Beleza? Muito embora concurso de pessoas, você tenha lá os requisitos, né? Os agentes, a doutrina majoritária, agentes culpáveis, beleza, culpáveis. E aí se você tem um maior agindo com menor, você teria autoria imediata. Para qualificar crime, quando o crime é qualificado por uma qualificadora, né? Em que o agente age em concurso, o menor vai contar. Beleza? É o que eu vou chamar aí de crime acidentalmente coletivo. São aqueles crimes que, quando praticados em concurso de pessoas, qualificam ou majora o delito. É o chamado crime de acidentalmente coletivo. Beleza? Tranquilo, de bizu aqui. Vamos para a questão de número 14. O pau tá comendo. Eu vou agora para quase 1 hora de live. Eu vou bater hoje aqui, vou bater aqui 1h20 de live, até mais. Né? Vamos para a questão número 14. Uma revisão boa, né? Muito bizu? Muita coisa, mestre. Vamos para a questão de número 14. Pô, professor, primeira vez que eu tô assistindo a aula aí, primeiro eu ouvi uma musiquinha, eu falei, esse cara aí vai ficar de caô com essas músicas aí. E agora o jogo tá pesado demais. Vamos nessa, vamos para a questão número 14. Se o agente é primário, né, na área aí, professor Paulo Sumariva, né? A obra Criminologia. Paulo Sumariva, né? Grande professor de criminologia. Joga pesado demais, faixa preta. Tem que comprar a obra dele lá, em criminologia, professor Paulo Sumariva. É isso aí. Aí, Sumariva, estamos aqui na guerra, né? Você sempre vê aqui, né? Rapaz, aqui é aquele negócio, né? É o que eu falo, eu tô sempre com os alunos aqui, irmão. Jogando duro com eles aqui. Toda semana aqui eu faço uma aulinha, 2 aulinhas. E a gente joga duro aqui, porque eu não abandono eles não, estão comigo. Vamos lá. Número 14, questão número 14. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, haverá o chamado furto privilegiado. E, neste caso, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. A questão está correta, tá? Mas aí vem para o jogo duro. Qual é o jogo duro? Veja que majoritariamente prevalece o entendimento de ser redundante, né? Majoritariamente, né? O entendimento é que se trata de um direito subjetivo do réu. Como assim, professor? Quando o dispositivo 155, parágrafo 2º menciona, né? O juiz pode substituir, esse pode, na verdade, você vai entender como deverá. Foram atendidos os requisitos? Sim, o juiz é obrigado a diminuir a pena. Beleza? É o que a doutrina sustenta. Bacana? Tá. Importante, para 155, parágrafo 2º. De pequeno valor a coisa. Professor, fala. Aí a aplicação do princípio de insignificância? Em tese, não. Né? Claro, você até vai raciocinar, né, com uma questão aí de direito penal mínimo que você tem diminuição de pena, considerando aí valor. Mas veja, quando você trata de princípio da insignificância, há a retirada, a exclusão da tipicidade material. Você não tem crime, né? Ausência de fato típico. Aqui você tem. Você tem fato típico, antijurídico, culpável. Considerando o pequeno valor da coisa, o juiz vai diminuir a pena. Mas qual seria esse pequeno valor? Aí eu te passo a informação. Para o STJ, o pequeno valor é aquele valor que não for superior, né, a um salário mínimo, né? A informação do STJ também com essa informação. Beleza? Tranquilo? Há quem entenda também, né, aquele valor que não... O STJ até teve esse posicionamento também, que não ultrapassa 10% do valor do bem. Então tem esse parâmetro aí.
Tá. É importante não fazer essa confusão, então, entre furto privilegiado e crime de bagatela. Beleza? Furto privilegiado eu tenho crime. Quando eu trato de bagatela, a exclusão de tipicidade material. Tá? Beleza. E importante, quando eu trato lá do furto privilegiado, eu já tinha falado, a súmula 511. A súmula 511 fala, é possível a aplicação do privilégio ao furto qualificado. A gente já verificou isso, né? Desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. A qualificadora ela tem que ser de ordem objetiva para eu aplicar lá a causa de diminuição de pena, beleza? Porque, veja, se o Tício, por exemplo, né, mediante o abuso de confiança, subtraiu, por exemplo, a bicicleta do Mévio, e essa bicicleta ela é de pequeno valor, eu vou ter furto privilegiado e qualificado, vou poder aplicar a redução da pena, considerando que é de pequeno valor. Mas, veja, esse furto é qualificado. Sim, professor, mas você falou que pode, mas fique esperto. Fique esperto por quê? Porque abuso de confiança e mediante fraude, a qualificadora é de ordem subjetiva. Quando for de ordem subjetiva, não pode. Professor, quais seriam de ordem subjetiva? Duas só. Quais? Abuso de confiança e mediante fraude. Beleza? As outras, ordem objetiva, é qual? A escalada, né? A rompimento de obstáculo, beleza? Destreza, todas aquelas outras qualificadoras lá. Tranquilo? Vamos para a questão número 15. Então a questão aqui correta, né? Eu dei o bizu acerca do furto privilegiado, a gente já tinha falado um pouco. Vamos para a questão número 15. Questão número 15, muito bacana. Vamos lá, questão número 15. Acho que eu vou bater até a questão de número... acho que eu vou bater até a 16. Será? Vamos bater até 15. Estou com 1 hora de live já. Depois a gente pode ficar, podem ficar tranquilo aí. Por quê? Porque a gente vai resolver isso aqui até prova. Não saiu nem edital, né, pessoal? Vamos tranquilo aqui, vamos tranquilo. Vai, questão 15. Quem é que está gostando? Quem é que tem um material que foi no aulão adelante? Professor, esse é o nível do aulão adelante das questões? É, isso aí, meu irmão. É mesmo aquele aulão que foi realizado em Brasília? Pô, mas não tem questão faixa branca aí não, professor. É tudo jogo duro. É, isso aí. Jogo duríssimo, né? Vamos então para a questão número 15. Pô, o pessoal do DF tá com uma preparação muito jogo duro. Mas, irmão, eles não estão brincando não, hein? Eu já falei. Pessoal, eu respeito muito a prova do Espírito Santo. Respeito muito a prova do Espírito Santo. Mas, olha, não espera em Brasília uma prova daquela. Letrinha da lei, muito tranquilo, não. E eu até quero, né, que a prova seja uma prova justa. Para quem? Para quem estuda. Jurisprudência, doutrina, letra da lei, entendeu? Que aí vai filtrar, vai pegar quem estuda. E não aventureiro. Beleza? Não que eu estou dizendo que a prova do Espírito Santo pegou aventureiro. Não é isso. Mas eu quero uma prova mais difícil aqui pro DF. Salário de 10 mil, entendeu? Aqui a gente faz uma preparação forte. Eu não espero esses tipos de questões aqui. Jurisprudência, topografia, STJ, essas paradas aí, né? Mas aí você que não mora aqui tá jogando pesado e já tem o seu estudo, né? Eu aqui só tô ajudando um pouquinho. Vamos lá para a questão número 15. E a gente fecha na 15, beleza? E depois a gente faz a 16 no outro dia, mas fica tranquilo que até a prova eu vou resolver todas as minhas questões. Extravagante, parte geral. Então você que perdeu o aulão adelante, você está tendo as minhas questões. Eu não posso pegar e obrigar um professor que é do aulão adelante a fazer o que eu faço. Beleza? Eu me responsabilizo, não. Eu me proponho a fazer. Ailton Zucchi, eu sou eu. Agora os outros professores, né, não tem como. Foi dado lá no aulão. Eu faço aqui porque eu gosto também. Vamos lá, questão número 15. Que eu gosto de explicar, sabe? Detalhezinho, porque eu não consigo fazer isso no aulão, cara. Mas eu falo muito no aulão, dou muito bizu. Vamos lá, professor, vamos lá. 15. Desejando roubar um estabelecimento comercial, Celidônio rouba primeiramente um carro, deixando ligado em frente ao estabelecimento para facilitação de sua fuga. Então ele mediante violência ou grave ameaça, né? Ele subtraiu um veículo e deixou o veículo em frente ao estabelecimento que ele foi, né? Que ele foi roubar. Não é isso? Isso. Aí já roubou um veículo aqui, agora ele vai utilizar esse veículo num outro roubo. Aí quando ele entrou no estabelecimento, sabe o que aconteceu? Vamos lá. Quando o Celidônio se afasta, Arlindo
casualmente passa pelo local e, vendo o veículo ligado, opa, rapaz, olha só, um carro ligado, opta por subtraí-lo. Vou subtrair esse carro, dirigindo ininterruptamente até ingressar em outro estado da federação. Nesse contexto, é correto falar que Arlindo cometeu o crime de receptação. Questão errada. Veja, primeiramente, o que vai acontecer na sua cabeça? Professor, mas o veículo não era objeto de crime? Era. E lá na receptação, ele não tem lá o verbo transportar? Tem o verbo transportar. Então não seria receptação? Não. Não seria receptação. Não seria receptação porque, veja, a receptação 180 menciona adquirir, transportar, receber, conduzir, ocultar em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Ou influir para que terceiro de boa fé ou adquira, receba ou oculte. E aqui eu tenho a chamada receptação própria e imprópria, eu vou explicar depois. Tá, volta aqui. Veja que ele tem que saber que é produto de crime, para que seja a subtração. Peraí, professor, então peraí. Vamos supor que ele verificou e ele viu, professor, ou falaram para ele que o Celidônio tinha subtraído esse veículo e deixou o veículo em frente a esse estabelecimento comercial. Se ele pegar esse veículo, aí vai ser receptação, porque agora ele sabe que é produto de crime, também não. Por que não, professor? Olha no 180. Se ele pegou esse veículo, ele quer esse veículo para si, não quer? Sim. Mas veja, ele está adquirindo? Não. Ele está recebendo? Não. Ele está, veja, ele está transportando, mas recebeu do bandido para transportar? Também não. Entenderam ou não? Então veja, o verbo subtrair não se encontra no 180. Olha a pegada. O verbo subtrair não se encontra no 180. Então, se eu estou subtraindo um objeto de crime, eu não posso responder na receptação. Verbo subtrair não está no 180. Eu tenho adquirir, receber, transportar, conduzir. Entendeu? Professor, ele vai responder por furto. Mas peraí. Aí a vítima vai ser o bandido? Não, filhão. A vítima continua sendo o primeiro proprietário, o real proprietário do bem. É o que eu vou chamar do furto do furto. Como eu posso ter também a receptação da receptação. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Eu posso ter o furto do furto, a receptação da receptação. Então aquela, ladrão que rouba ladrão sem ano de pedrão não existe. Ladrão que rouba ladrão responde no roubo. Entendeu ou não? Professor, mas deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Mas se ele responder no roubo, o outro ainda vai responder, claro. Né? Claro. Bacana? Professor, mas aí vai ser concurso de agente? Peraí. Veja que não há que se falar em concurso de agente. Por quê? Porque a coisa já tinha sido subtraída. O crime já tinha sido consumado. Ele praticou uma outra conduta. Entendeu? Não há aí um liame subjetivo, a meu ver. Né? Essa vontade de subtrair a coisa ocorreu quando o outro já tinha subtraído. Eu não vejo concurso de pessoas, data máxima vênia. Agora não sei, de repente tem gente que viaja aí e tal. Beleza? Então, questão errada é que ele vai responder por furto e esse furto é qualificado. Porque, veja, o veículo, né? Ocorreu lá a transposição de fronteira entre estados, né? Você tem lá o furto qualificado quando a subtração do veículo automotor e você tem esse contexto aí. Deu para entender? Deu para entender? Tá, vai lá na receptação, pra gente fechar a aula aqui. Vai lá na receptação. Eu tô batendo 1h04. Vai lá na receptação, no 180. Que eu vou te dar uma explicação aqui que você tem que entender. Tá, 180, caput. Ele tá lá, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Coisa que sabe ser produto de crime. Dolo aqui é dolo direto, né? É diferente quando você tem lá a redação, que ele menciona coisa que deve saber. Coisa que deve saber é dolo eventual.
Lá quando eu nem sei se eu falei acerca do dólar eventual, né? Quando eu falei lá da receptação de animal, ele fala coisa que quando menciona coisa que deve saber, dólar eventual. Coisa que sabe, dólar direto. Então aqui na receptação no CAPT, na receptação simples, o dólar aqui é um dólar direto, né? Coisa que sabe, dólar direto. Coisa que deve saber, dólar eventual. Possível dólar direto como um eventual. Deu para entender? Então olha só, coloca aí, ó, até a redação onde eu vou colocar, aí você coloca um tracinho. Ó, vamos lá. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar em proveito próprio ali, coisa que sabe ser produto de crime. Coloca aí isso, coloca aí. Colocar o que, professor? Colocar sim, guerreiro, colocar sim, quer ver? Vamos lá, cadê? Ah, eu não tenho aqui não, no meu computador. Aí você coloca, separa, porque agora eu vou começar uma outra redação. Nessa primeira parte até aí, coloca aí, receptação própria. Receptação própria. Porque agora eu vou começar uma outra redação. A outra redação começa assim: ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Aí você coloca receptação imprópria. Então, no CAPT eu tenho tanto a receptação própria como a imprópria. Quando é que eu tenho uma receptação própria? O Tício foi comprar um veículo do MEV e ele sabe que esse veículo é produto de crime e vai lá e compra. Receptação própria. Simples, né? Na modalidade de receptação própria. Agora, se o Tício quer comprar um veículo e o Túlio sabe que o Mévio furtou um veículo e o Túlio nada falou para o Tício e o Tício de boa fé acabou comprando aquele veículo por influência do Túlio, o Túlio falou: ô Tício, você não queria comprar um veículo? O Túlio falando pro Tício. Aí o Tício falou: não, eu queria. Olha, rapaz, o Mévio tá vendendo um veículo. Tu não quer não? Rapaz, eu vou lá comprar. Beleza. Aí o Túlio, que induziu o Mévio a comprar, o Mévio comprou o carro de boa fé, mas foi induzido pelo Túlio, o Túlio vai responder pela receptação. Quando há essa influência, né, para que outra pessoa adquira um veículo produto de crime, e essa outra pessoa, veja, ela é induzida a erro, porque ela não tem conhecimento de que o carro era produto de crime, mas ele tem conhecimento, o que influenciou, eu tenho a chamada receptação imprópria. Quando ele menciona, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Eu vou chamar no perceba para dizer o seguinte: cuidado. Terceiro de boa fé. Porque se o Tício fala para o... Se o Túlio, né? Fala para o Tício: ô Tício, tu não quer comprar um veículo? O Tício: eu quero. Rapaz, o Mévio acabou de furtar um veículo. Aí o Tício: opa, vou lá comprar. Aí ele vai lá e compra. Então o Tício, que tem conhecimento que aquele objeto, que aquele veículo é produto de crime, vai responder na receptação, porque ele pratica o verbo do tipo. Ele é autor, beleza? E o Túlio, professor? O Túlio é partícipe. Os dois em concurso de pessoas. Quem comprou o carro como autor e aquele que influenciou como partícipe. Então, há concurso de pessoas, um é partícipe e o outro é autor, os dois vão responder por receptação. Deu para entender? Ah, professor, mas aí receptação vai ser própria ou imprópria? Vai ser própria. Própria. A imprópria é quando o terceiro de boa fé, quando tem um terceiro que é de boa fé. Quando o terceiro tem má fé, os dois na receptação própria, só que um é autor e o outro é partícipe. O que influenciou é partícipe. Entendeu? Quando a receptação é própria. Quando o impróprio, o que influenciou, na verdade, é autor. E aquele outro está em erro. Erro de tipo, professor. Tá, então exclui o dolo e a culpa. Exato. Erro de tipo invencível, né? Exclui o dolo e a culpa. Beleza? Professor, mas se esse erro fosse vencível? Rapaz, se fosse vencível, há modalidade da receptação culposa. Ele poderia, um responder a receptação culposa e o outro na dolosa. Entenderam ou não? Mas, dolosa professor? A receptação imprópria. Que é a receptação dolosa. E o outro lá na receptação culposa, porque foi um erro de tipo vencível. Dava pra saber que o cara mandou ele comprar lá, chegou lá, ele viu que não tinha aquele, não valia aquele, assim, tava muito barato. E ele querendo dar uma de boa fé, não, né? Vai segurar uma receptação culposa aí.
Veja, adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor ou o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir ser obtida por meio criminoso. Né? E tá de boa fé, entendeu? Boa fé, mas não era uma boa fé total, né? Quando ele chegou lá, dava para ele saber, né? E você pode ter uma questão, uma reputação imprópria. Tá, é bom ainda, antes mesmo, que eu vou fechar a aula com 1h20. Quando eu falo, cara, professor, muita informação, você é muito agressivo. Calma, guerreiro. Vamos supor agora que um louco tenha subtraído um veículo. Aí esse louco vendeu o veículo para o Tício, e o Tício sabe que esse veículo foi subtraído. A questão que vai bater na tua cabeça é o seguinte: professor, mas peraí, é porque agora eu estou raciocinando. Você uma vez falou que prevalece, né, quando eu raciocino com o conceito analítico de crime, a teoria tripartida, não é isso? Tripartido. Crime é fato típico, antijurídico culpável. Isso. Olha só, o louco ele pratica fato típico. Isso. Professor, se ele não está embarcado por nenhuma excludente de ilicitude, esse fato também é antijurídico? Sim. Agora, o louco não tem culpabilidade. Não tem. Então, ele não praticou crime. Não praticou. Então, como, professor? O Tício pode responder na receptação? A minha pergunta é o seguinte: se a receptação é adquirir, né? Veja, é um tipo de ação múltipla, não é isso? Conteúdo variado, também chamado, que é adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em proveito próprio alheio, coisa que sabe ser produto de crime, mas crime é fato típico, antijurídico culpável. E o louco, se ele não tem culpabilidade, não pratica crime. Num conceito tripartite, uma órbita finalista, onde dolo e culpa estão no fato típico. Não é isso? Entendi. Então me explica. Esse cara, ele pode responder para receptação? Pode. Mas, professor, qual seria o fundamento para eu colocar na prova? Porque você está falando que pode. Mas veja, isso acaba colidindo com essa teoria que eu estudei. Qual seria o meu fundamento? Vem cá, guerreiro. Vai lá no 180, parágrafo 4º. Vai no 180, parágrafo 4º. Ele menciona: a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que provei a coisa. Aqui tem uma informação muito importante. O autor de crime de que provém a coisa, isento de pena. Ora, isento de pena é quem não tem culpabilidade. O louco não tem culpabilidade. Mas mesmo assim a receptação é punível. Deu para entender? Cara, aqui tem uma coisa muito interessante, porque veja só, a doutrina majoritária entende o conceito analítico de crime é crime, fato típico, antijurídico culpável. Não é isso? É o entendimento que prevalece. Eu entendo que crime é fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Eu adoto o conceito bipartido, mas não vai por mim, não. E eu entendo que o Código Penal adotou o conceito bipartido. Sabe por que eu entendo? Olha só a redação do parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime. Ora, isenção de pena é quem não tem culpabilidade. Aí ele fala que quem não tem culpabilidade sendo o autor do crime. Então o crime é fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. Porque como eu posso ter uma pessoa que é isento de pena cometendo crime? Então, na verdade, o Código Penal adotou o conceito bipartido e não tripartido. Porque ele fala ou isento de pena ou autor do crime. Ora, peraí, isento de pena não tem culpabilidade. Como autor do crime? Então só posso entrar num conceito aqui, é o bipartido. Crime é fato típico antijurídico. Eu não jogo a culpabilidade aqui na estrutura. Meu entendimento. Mas é bom vocês seguirem lá o entendimento do conceito tripartido. Mas veja, o Código Penal, ele dá diversos indícios de que adotou o conceito bipartido e não tripartido. Quem é que concorda comigo aí para fechar a aula? Quem é que concorda comigo para fechar a aula? Quem concorda comigo para fechar a aula? Não, mas isso aí em 1940, mas o que tem isso a ver? Né? O finalismo, veja, eu estou falando de finalismo, né? Tô falando de finalismo, Hans Wenzel, entendeu? Bem antes de Código Penal.
né? Não estamos falando de Constituição de 88 não, filho, né? Entendeu? Mas, bem, isso. Não, beleza. Não, eu só estou chamando sua atenção porque numa prova oral tu joga duro, entendeu? Na prova oral você fala muito embora, excelência, o examinador, professor, mas aqui na prova oral tá, mas serve para redação. Ah, fale sobre crime, redação da PCDF. Aí você chama no conceito analítico, fala, entendeu? Mostra conhecimento, beleza? Mas numa prova oral é bom, né, você mencionar, olha, uma parte da doutrina entende que na verdade o conceito adotado é o conceito bipartido, porque veja, no parágrafo 180, parágrafo 4º, ele menciona a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime. Isento de pena, excelência, é ausência de culpabilidade. Se é ausência de culpabilidade, como pode ser autor de crime? Então, o crime é fato típico antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena, teria o Código Penal adotado o conceito bipartido. Primeira corrente com esse entendimento. Lá do outro, né, no outro giro verbo, prevalece o entendimento, no outro giro verbo, professor, gostei, no outro giro, né, de outra banda, isso. Prevalece o entendimento que o Código Penal adotou o conceito tripartido, crime é fato típico antijurídico culpável. Beleza? A culpabilidade faz parte da estrutura do crime e não constitui pressuposto da pena. Isso é uma pegada mais pesada. Tá, para fechar a aula, fala toda hora que vai fechar e não fecha, agora eu vou fechar. Olha só, você não pode para a prova, anota aí a lei. Lei 13.531. Vai cair na sua prova. Ainda mais aqui no DF, Lei 13.531. Essa Lei 13.531, 180, parágrafo 6º, eu vou chamar a sua atenção. Porque, veja, essa qualificadora aqui da receptação, né, de 180, parágrafo 6º, que eu jogo pesado demais, eu não faço meia boca, eu já estou aqui já quase 1h20 com vocês, com a pegada, sem o basicão, fazendo um trabalho gratuito, mas de coração. Eu vou te chamar no Perceba porque, olha aí, Lei 13.531 de 2017, incluiu aqui no rol do parágrafo 6º, olha, vamos lá, Distrito Federal, aí ó, se você está com código antigo, não consta Distrito Federal aqui no parágrafo 6º, né, que qualifica a receptação quando o bem, né, for um bem aí, um patrimônio da União, Estado, Município, não é isso? DF agora entrou, né, Distrito Federal, aqui ó, autarquia, fundação pública e empresa pública, né? Antes você teria apenas a empresa concessionária de serviço público. Então, olha, autarquia, fundação pública e empresa pública, Distrito Federal entrou, não é isso? A sociedade comunidade